Olá pessoal, tudo bem? Chegamos então no nosso primeiro capítulo deste livro, Evolução em Dois Mundos. Vamos juntos aqui estudarmos um pouquinho, colocar alguns apontamentos, e eu não quis fazê-lo sozinha, vamos juntos pensar. É interessante que o primeiro capítulo, a primeira parte deste livro, ela começa com fluido cósmico. Vejam que tema. Já começa numa situação que nos faz pensar. O que é o fluido cósmico? Aí no livro diz que é o plasma, o hausto do Criador, ou força nervosa de todo o sábio. E aí é interessante que ele coloca aqui como definição que nós estamos como se fôssemos peixes mergulhados neste fluido cósmico, neste hausto do Criador. Então estamos todos juntos, conectados e envolvidos como se fosse nesse imenso oceano. Então não há espaço vazio. É isso que ele deixa claro, né, Geraldo? É interessante mesmo, Gisele. Ele começa assim, plasma divino. Me deu a maior mão de obra descobrir o que significa plasma. Porque fazendo as pesquisas sempre aparece que plasma é o sangue, né? É o sangue que é doado, né? As pessoas precisam de plasma, precisam de sangue. É uma parte do sangue, me parece. Mas aqui é um conceito da física. Então, fiz uma pesquisa e descobri que plasma, olha só que interessante, para quem assiste filmes de ficção científica, vai ter mais familiaridade, né? Especialmente Viagem nas Estrelas, volta e meia lá, as naves espaciais entram em combate, daí eles liberam o plasma, é uma coisa assim. Mas o que seria o plasma? Segundo a definição que nós descobrimos, plasma é o seguinte: quando se consegue aquecer o átomo a uma tal temperatura que os elétrons se libertam do núcleo do átomo, e então fica uma massa com núcleos de átomo e elétrons sem nenhum tipo de... que eles não estão presos mais, os elétrons estão à solta e os núcleos à solta. Essa massa que ela é neutra com relação à eletricidade, por sinal, é chamada plasma. Então isso é o plasma. Então o plasma, eu fiquei imaginando, será que o plasma é uma conjunção de elementos onde não existe nenhuma força que os atrai um para o outro e que nessa situação esses elementos básicos da matéria estão ali numa nuvem, né? Até a definição de plasma é isso mesmo, é uma nuvem, né? Uma massa... É como se fosse uma nuvem voando ali. Então seria isso, o plasma divino? A verdade é, nós não sabemos. Nós não temos esse alcance, né, para entendermos o que é realmente. A melhor definição é essa que o livro traz. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador. O que seria hausto? Né? Hausto é aquilo que o Criador produz, né? A sua produção. Né? Aquilo que ele... Seria como se ele expirasse... né, o plasma, né? Seria isso, doutora. Eu fiquei nesse tamanho aí, nesse conceito. Que aqui, na realidade, ele coloca o fluido cósmico, né, e o plasma basicamente como sinônimos, né? Nos dá a parecer que são sinônimos. E então, realmente, a gente vai olhar cada definição de cada palavra, uma expressão mais abrangente, o plasma, né? Talvez como você colocou, mas que tem relação com o fluido cósmico, né? Com esse estar presente em todos os momentos, né? De Deus. Eu estou até pensando aqui o seguinte, que o fluido cósmico universal é o elemento básico da matéria, né? Então, ou plasma divino, como você disse. Mas se você for ser criteriosa e rigorosa nesse conceito, nós não sabemos realmente o que é fluido cósmico universal. Exato. Nós só sabemos que o fluido cósmico universal é a matéria criada por Deus, é a matéria básica. É ela que dá origem a tudo que existe, exceto ao princípio inteligente, que é o espírito, né? Então Deus teria criado a matéria e o princípio inteligente. Mas o que hoje me chamou a atenção
é que nesse mesmo parágrafo tem mais duas linhas que falam assim: nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Que é uma expressão que você gosta de usar, né? Estamos todos navegando nas mesmas águas, né? Que eu acho que é a mais simples, para mim é a mais simples de imaginar, né? O próximo item que ele vai trazer para nós nessa primeira parte é cocriação em plano maior. Então ele faz uma relação, todos nós somos co-criadores com Deus, né? Então estamos criando a todo momento, através do nosso pensamento, através das nossas ações, a nossa fixação mental. Então ela cria, e nós somos co-criadores em plano muito inferior, mas estamos co-criando com Deus, né? Como o Geraldo falou, no universo há 2 elementos criados, espírito e matéria. Tudo mais são criações, são diversificações desses 2 elementos, né? E ali envoltos no fluido cósmico universal, no plasma divino. Então aqui, e daí as inteligências superiores, maiores, ele dá vários exemplos de outras galáxias, né? Como as galáxias, os arcanjos de interpretação de variosos templos, né? Que são superiores, mas todos são co-criadores. Que a cocriação em plano maior, superior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Os elementos mais básicos até aqueles muito mais superiores. E ele coloca que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda eternidade. Lembrando da definição de Deus, porque Deus é onipresente, onipotente. A sua criação, ele é imutável, né? Porque ele é. E ele já era muito antes de nós sermos algo. Então essa concepção que é um pouco, para nós, é complexa, mas nos dá essa noção. Então nós criamos, né, enquanto seres infinitamente inferiores, mas muitas das nossas criações são transformadas, elas acabam e recomeçam, com sentido de progresso. Mas a criação de Deus não, ela já é superior, e ela já está pronta, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Até por isso que Deus só criou 2 coisas realmente, né? Que é o fluido cósmico universal, que é a matéria, e até tem uma lei de Lavoisier, se não me falha a memória, que eu fui na escola faz 50 anos, mas me parece que ela diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então que a matéria ela não se perde, ela se transforma. Então vejam que, eu acho tão legal esse início do parágrafo, porque ele fala assim, ó, cocriação em plano maior, nessa substância original, ao influxo do próprio Deus, né? Sob a inspiração direta de Deus, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Então, por conta dessa inspiração de Deus, espíritos que alcançaram níveis para nós não imagináveis, nós não conseguimos realmente imaginar, porque você tem que pensar o seguinte, Gisele, pensa bem. Deus existe de toda a eternidade. Então, de toda a eternidade, Deus cria. E ele criou já desde a eternidade sempre, né, que eu não tenho a menor ideia como é que se passa isso, mas desde sempre há espíritos que estão evoluindo. Então, esses espíritos que estão evoluindo já alcançaram níveis de evolução que para nós são inconcebíveis. Nós não temos como conceber a evolução de um espírito que foi criado. Vale lembrar que o André Luiz vai nos informar que nós fomos criados há mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Olha só, hein? Mais ou menos 2,5 bilhões de anos. Nós aqui da Terra fomos criados. Aqui na... Muito bem. Vejam só. Se nós temos 2,5 bilhões de anos e estamos nesse estágio, vamos imaginar um espírito que foi criado há 100 bilhões de anos. A Terra só existe há 5 bilhões de anos.
né? Se diz que o nosso universo tem 14 bilhões de anos. Mas eu não estou discutindo com físico nenhum, tá? Não estou discutindo a lei da criação do universo, não estou discutindo isso, não é esse é o caso. Eu só estou falando, vamos tomar, por exemplo, um espírito que foi criado há 100 bilhões de anos. Porque o nosso universo provavelmente não é único. Provavelmente a teoria das bolhas é a teoria mais acertada, porque se Deus existe desde sempre, se nós acreditamos em Deus, o nosso universo é só mais um universo no contexto geral. E tem uma teoria que diz que o nosso universo, do mesmo jeito que ele se expande, um dia ele vai se encolher e se perder e vai voltar a ser um ponto. Isso é razoável, é perfeitamente razoável, se nós estivermos entendendo o livro do André Luiz, a psicografia do Chico Xavier. Porque ele termina o parágrafo falando assim, ó, essas inteligências gloriosas, que nós não conseguimos conceber a extensão do poder, criam sóis, criam galáxias e provavelmente criam universos. E vejam só, essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias, olha só, quais moradias que perduram por milênios e milênios, né? Aliás, só a Terra já tem 5 bilhões de anos, o nosso Sol também deve ser um pouco mais velho, a nossa galáxia deve ter um quê? 10 bilhões de anos? Eu não sei isso, mas é por aí, né? Mas que se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado ele está falando desses devas, está falando desses arcanjos, que são os espíritos cujo nível de hierarquia e evolução nós nem conhecemos. Eles criam, né? E eu estou aqui aceitando a teoria do Big Bang, estou aceitando a teoria de que a Terra, o nosso universo, surgiu há 14 bilhões de anos. Mas eu estou me baseado aqui nessa obra do Chico Xavier, eu vou dizer o seguinte, ó, um desses devas, um desses espíritos superiores, um desses arcanjos, criou o nosso universo há 14 bilhões de anos. Mas esse universo vai de fato se extinguir. Não sei daqui quantos bilhões de anos, mas vai. Veja só. Mas que se desgastam e se transformam, por fim, uma vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Entendeu? Então, na minha concepção aqui, uma concepção muito baseada só na leitura desses textos, eu sou advogado, eu sou cientista, eu diria o seguinte, que o nosso universo inteiro foi criado por um desses espíritos e de nível tão extraordinário, tão fantásticos, que para mim ele é um Deus mesmo, né? Mas o universo não foi criado por Deus. Porque se fosse criado por Deus, ele seria eterno. Ele não teria fim. Porque o que Deus cria não tem fim. Não tem fim a matéria que Deus criou, não tem fim o espírito. Tanto que nós somos criados, mas nós não temos fim. Então, criações de Deus são eternas. Criações de espíritos que evoluíram, não importa o nível, tem fim. É interessante, não é? E mais para frente aqui nesse capítulo, a gente vai chegar, e justamente isso adiantou, ele vai falar esse começo, meio e fim, cidade da transformação. No próximo item se fala impérios estelares. E ele então vai justamente fazer essa menção aos espíritos arquitetos maiores, que são esses seres que para nós são verdadeiros deuses, mas não são Deus. Esses arquitetos maiores, eles surgem nas galáxias, organizações estelares com vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragalácteas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial,
todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Então vejam, toda essa relação, porque as galáxias estão aglutinadas, elas estão como se conectadas. Alguns cientistas pesquisadores já disseram que o universo não tem razão de ser tão organizado, que deve existir uma força muito superior que organiza, né, as galáxias para que os planetas girem em torno, no caso da nossa, né, em torno do Sol, organizadamente. Então, essa organização, ela decorre desses espíritos arquitetos superiores que criam e mantém magneticamente, através, né, de toda, eles utilizando desse fluido cósmico universal, uma espécie de um magnetismo, de uma energia que mantém tudo organizado. Vejam que interessante. E ele coloca que cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria. Aquele item anterior falou das variações de formas, de texturas, de densidades de planetas e de seres. E aqui ele confirma isso, que as constelações, elas têm força, uma força que gira, essa força que atrai própria, determinada pelo espírito lá que criou, controlando a força gravítica. Em que essa organização é a explicação para a organização das galáxias, com determinado teor energético apropriado a certos fins. Então, toda a criação de uma galáxia, de um planeta, ele tem a necessidade e ela vai ter o teor, a textura e toda a questão da evolução necessária àqueles espíritos que lá irão habitar. Né? A gente começa a imaginar assim, chega até a dar um nozinho na nossa mente, mas é isso que o livro está tentando dizer, né? Dessa engenharia celeste, né, Geraldo? Sim, claro. Ele fala muito claramente, né? E aí, no seio dessas formações assombrosas que se estruturam interrelacionados, a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então, tudo isso que a gente vê, qual que é o objetivo? Né? Porque Deus cria e dá aos espíritos que ele criou o dever de criar, né? O poder de criar. Por quê? Para que os espíritos evoluam permanentemente. Daí nós tiramos uma lição muito interessante. Deus não tem medo de concorrência. Deus, ele quer que a gente cresça. Deus quer que a gente evolua. Deus não é egoísta, né? Deus não faz as coisas para ele aparecer. É soberanamente justo e bom. Justo e bom. Então ele revela de fato essa coisa maravilhosa de dar oportunidade. É uma lição para nós. Com certeza. Que nós precisamos agir assim também. Nas nossas vidas aqui, né, na Terra, até ele vai falar da criação no microcosmo, aí, em microcosmo, que é a nossa criação enquanto humanos. A gente tem que pensar nisso, que tudo aquilo que a gente faz, nós temos que fazer pensando no nosso semelhante, fazendo com que o nosso irmão, o nosso semelhante, aquela pessoa que convive conosco, de perto ou de longe, ela tenha a oportunidade de evoluir também. Porque toda obra divina é um campo de transformação e evolução. Né? Nós é que fazemos bagunça nesse processo, mas Deus quer que nós cresçamos e sejamos felizes. Esse é o objetivo. E todos, né, todos têm uma oportunidade, porque às vezes há uma certa... e um vai estar na frente do outro. Não, juntos nós somos mais fortes, né? Eu acho que essa é a mensagem importante. E aí nós vamos passar para o outro item que se chama Nossa Galáxia. E no livro aqui ele coloca o seguinte, que comparemos a nossa galáxia, eu achei muito legal essa explicação que o André, temos a nossa galáxia a uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país
cuja extensão não conseguimos prever. A gente consiga imaginar essa galáxia onde a gente vive, então é uma cidade. E ele coloca, são vários apartamentos, várias situações. E a comparação é que cada apartamento, cada casa seriam outras galáxias, em comparação ao nosso universo tão imenso, do Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício. Reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Pensar que a nossa galáxia é a única galáxia, né? Nós somos os únicos, não, é muito pequeno isso, é muito maior. O universo tem planetas, galáxias que nós nem conseguimos alcançar. Estão aí sobrevivendo em condições totalmente diversas das nossas, e os espíritos estão lá progredindo, que esse é o objetivo de Deus, esse progresso. As galáxias hoje são contadas em bilhões, né? E ele traz aqui vários exemplos de outras galáxias que nós já conhecemos, mas temos outras que nós nem sequer conhecemos, porque nós contamos com uma barreira que nós vamos ver mais para frente, que é o tempo e a velocidade, essa distância para outros lugares, né? Nosso alcance ainda é pequeno. Podemos passar para outro já? Acho que sim. Esse aqui, a grande moral desse capítulo aqui, na minha opinião, é que a nossa galáxia não é mais do que uma cidade que fica dentro de um país imenso, Sim. onde tem muitas outras cidades que a gente nem faz ideia de onde ficam. Mas são em números extraordinários, em números, como que são? São números estelares, né? São tão infinitos esses números que a gente não tem ideia de quantos são, né? Agora nós vamos falar sobre forças atômicas. Você quer? Agora, essa parte aqui seria muito bom que ela fosse comentada por um físico, né? E não por dois advogados. Mas nós vamos fazer aqui um esforço de interpretação e vocês vão nos perdoar aí nossos erros, e aqueles que têm conhecimento da matéria depois contribuam com seus comentários para esclarecer aqui a minha ignorância, né? Então tá aqui o título: Forças Atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiação da mente. Corpúsculos e irradiações que no estado atual dos nossos conhecimentos, vamos atentar que o André Luiz está falando isso, hein? E essa obra deve ter sido uma obra especial na carreira do André Luiz como escritor e repórter do mundo espiritual, porque ela traz tantos detalhes científicos e de nível tão profundo que eu acredito que ele tinha ali uma assessoria. Mas olha o que ele fala: toda essa riqueza de plasmagem, né, que é plasmar mundos, plasmar galáxias, plasmar o universo todo, plasmar seres viventes, tudo isso ergue-se à base de corpúsculos. Então a primeira pergunta que eu me fiz é: o que são corpúsculos? Né? E também sobre a irradiação da mente. Então o melhor entendimento que eu tenho é que esses corpúsculos são matéria, alguma forma da matéria primitiva, e a irradiação é a energia mental. Então os espíritos superiores, esses espíritos de altíssimo nível de evolução, eles irradiando o seu poder mental, aglutinam esses corpúsculos, não é? Que nós até falamos no começo que plasma seria para nós, né, na nossa concepção científica aqui, plasma é aquela massa que decorre de átomos que foram tão aquecidos que os elétrons escaparam do campo gravitacional do núcleo. Então, talvez seja uma coisa assim, eu não sei como estabelecer isso, mas essa partícula infinitamente pequena, que ela é básica da criação da matéria, ela é movimentada pelo poder da mente desses espíritos superiores. E o André Luiz vai explicar que ele não tem ideia também do que é isso, tá? Ele fala aqui na sequência, né? No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos definir em sua multiplicidade de configuração.
né? Ele explica isso, que ele não tem esse nível de conhecimento. Nós vamos só chutando, porque ele vai explicar mais para frente que, sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos, ou seja, esses espíritos de alto nível, eles usando as suas forças mentais, eles comprimem esses átomos, essas partículas, em colmeias imensas, imensas. E sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são reduzidas às áreas espaciais intratômicas. Então a gente fica imaginando, porque as áreas espaciais intratômicas são imensas. Nós estamos considerando, claro, falando aqui, em nível atômico. A distância entre o elétron e o núcleo do átomo é muito grande. Se fala até que se tirasse todos os espaços vazios que tem na Terra, né, entre as moléculas, nesses espaços que separam os elétrons do núcleo dos átomos, a Terra seria do tamanho de uma bola de futebol, né, se fosse possível tirar todos os espaços. Então imagina que tamanho que seria, então, a distância entre esses núcleos e esses elétrons, pois que esses espíritos comprimem. Então a nossa matéria aqui tem todo um trabalho, um esforço de ondas eletromagnéticas para que esses átomos fossem diminuídos, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas. Então vejamos que coisa fantástica que é isso. Por quê? Porque há um esforço inimaginável de que esses átomos são trabalhados para que eles formem as moléculas, e as moléculas depois deem as características necessárias aos elementos que formam os planetas. Em cujo seio as mônadas, né, as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Ou seja, nesses mundos que são trabalhados por essas inteligências, ainda vão ser localizadas as mônadas celestes. Mônadas é o que? É o princípio vital. Princípio inteligente, né? Perdão, o princípio inteligente, que vai evoluir, né, para que um dia se transforme numa planta, depois num animal, depois num homem, depois num anjo. E um dia chegará a nível tão evoluído que será capaz de construir um mundo por conta do processo evolutivo permanente, contínuo e inexorável. Interessante. Então vejam que agora o próximo tópico é luz e calor. Então, transmitir para nós conhecimentos que nos dê a noção da importância e da dificuldade de se perceber a criação dos mundos, dos planetas, das galáxias. E agora ele vai nos dizer luz e calor. E colocando, porque são elementos constituídos do universo das mais diversas formas e necessidades. Há mundos com mais iluminação, com menos iluminação. Nós podemos ler aí no livro, na obra de André Luiz, mundos espirituais que são totalmente escuros, outros mais claros. Então a luz e calor é elemento de todo o universo, seja o universo físico, seja o universo espiritual. Então os mundos ou campos de desenvolvimento da alma. Então nós estamos falando de desenvolvimento o que é? Porque a nossa finalidade é a transformação, com as suas diversas faixas de matéria, em variada expressão vibratória, o influxo ainda dos tutores espirituais. Então, de acordo com a necessidade daqueles mundos, sempre sob a supervisão de espíritos que são nossos tutores, benfeitores espirituais, como queiramos, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outras espécies. Luz e calor são elementos da nossa essência, das plantas, do nosso planeta principalmente. Eles fazem parte da nossa essência, da nossa criação. Nós necessitamos dessa luz, desse calor, né? desse meio termo de calor aí.
no espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. E ele coloca para nós que a luz e o calor, teoricamente, são classificados entre as radiações nascidas dos átomos. Por isso ele fez a explicação no tópico anterior, forças atômicas. Então, a luz e o calor, elas causam uma transformação nessas moléculas, nos átomos, de acordo com maior ou menor densidade. E ele coloca, são estes que, excitados na íntima estrutura, despendem as ondas eletromagnéticas, que são essenciais para integrar ou desintegrar partículas, rochas, dependendo do elemento pertinente àquele tipo de planeta, aquele tipo de local que vai ser construído ou destruído. Definindo a natureza corpuscular do calor e da luz. E embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, insuspeitas por nós, na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta. Então, as mais diversas intensidades, como eu coloquei. Nós conhecemos a maior velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a maior velocidade que nós conhecemos. Qualquer planeta mais distante que seja, qual é a referência? Tantos anos-luz de distância, 20 anos, 30 anos-luz de distância, que é a maior velocidade que nós conhecemos. Então, é o que a gente utiliza, mas ainda nesse estágio que nós vivenciamos. Isso não quer dizer que tenham mais diversos, infinitas distâncias, infinitas velocidades, mas ainda o calor e a luz têm esse referencial para os planetas, para a criação. Não é mesmo, Geraldo? Realmente é uma coisa muito complexa isso, né? É complexo o fato de que a luz, teoricamente, né, ele fala que temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. E são esses que, excitados na íntima estrutura, despendem as ondas eletromagnéticas. Esses elementos todos que a gente não presta a menor atenção são, de fato, como você disse, essenciais para a vida e para tudo que existe, né? O nosso mundo, nesse estágio vibratório que nós estamos, com certeza esses elementos determinam, né, a nossa existência ou o nosso desaparecimento. Portanto, a nossa Terra, por exemplo, não pode ficar sem luz, né? Até se diz que alguns milhões de anos atrás, eu não lembro quantos, acho que foram uns 60 milhões de anos atrás, caiu um meteoro ali no Golfo do México e foi tão forte, né, o impacto, que cobriu a Terra com uma nuvem de poeira e a Terra teria ficado sem luz solar durante 6 meses, o que provocou a morte de milhões de dinossauros, né? Aquelas criaturas grandes morreram todas, porque primeiro morreram as plantas, daí morreram os dinossauros vegetarianos, né? Aqueles que se alimentavam de vegetais, e daí, por último, morreram os dinossauros carnívoros, né? Quando acabou a carne para eles comerem, eles morreram também. Então a vida ali naquele momento praticamente desapareceu e ficou apenas aqueles bichinhos que viviam no subsolo, nas cavernas, né? Os ratinhos, e eles deram origem ao repovoamento da Terra. Que coisa maravilhosa que é isso. Claro, nessa questão da velocidade da luz de 300 mil km por segundo, é para nós uma enorme barreira, né? Nós temos aí as teses científicas que dizem que a velocidade da luz não pode ser ultrapassada, no que eu simplesmente não acredito, apesar das duras críticas que eu recebo do meu amigo, grande professor Leonimer, né, que é um professor de engenharia, de física. Ele diz que eu estou completamente errado, e talvez eu esteja mesmo, mas como eu sou um fã de filmes de ficção científica, onde as naves espaciais ultrapassam a velocidade da luz, eu acredito. E realmente eu acredito, porque isso é fé, acreditar é fé. Né? E quando a gente tem fé, a gente não precisa de muita base científica, que um dia essa velocidade vai ser ultrapassada, e vai ser ultrapassada várias vezes, e nós vamos viajar pelas galáxias, né?
até porque o André Luiz disse que para dar uma voltinha em torno da nossa galáxia, na velocidade da luz, nós levaríamos 100 mil anos. E eu não quero levar 100 mil anos para dar essa volta, quero dar essa volta bem antes. Agora, nós tivemos, então, só fazendo um pequeno resumo, fluido cósmico, aí o tópico plasma divino, cocriação em plano maior, impérios estelares, nossa galáxia, forças atômicas, luz e calor. Para você que está nos assistindo, aproveite, leia a obra, leia esse capítulo, comente aqui no nosso canal, para que a gente possa então falar. Agora, então, nós chegamos na cocriação em plano menor. Nós colocamos lá no início desse vídeo que nós a todo tempo estamos criando, todas as criaturas estão criando, e nós somos co-criadores. A diferença é que a nossa criação, ela tem um tempo, o início, o meio e o fim. Então, nós, enquanto co-criadores, a nossa mente, os nossos pensamentos estão criando imagens, estão criando, plasmando no universo. As inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim físio psicossomático, em que se exprimem ao cunhado as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, porque a nossa criação, enquanto co-criadores na obra de Deus, ele está a todo tempo modelando o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo espiritual, porque o espírito é o quê? Ele é o pensamento, ele é essa inteligência, então ele está a todo tempo, ele pode transformar para nos causar a doença, como ele pode transformar para causar a nossa cura. E tanto encarnados quanto desencarnados estamos a todo tempo nessa conexão de pensamentos. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal geradas pelas mentes desequilibradas. Então, se nós plasmamos mundos maravilhosos, plasmamos luz, plasmamos amor, nós também podemos plasmar universos infernais, escuros e tenebrosos. Aliás, André Luiz descreve isso muito bem na sua obra, né? Ele fala bastante das zonas abissais, né? Das trevas, onde os espíritos sofredores, os espíritos que têm pensamentos maus, aqueles que não hesitam em prejudicar as pessoas, para onde eles vão habitar, tudo isso é criação mental, né? Sim. Então, eu acho muito interessante esse capítulo, porque o André Luiz mostra que não são só os espíritos de altíssima evolução que criam mentalmente, nós criamos, né? Então, o primeiro exemplo que ele dá é do nosso corpo perispiritual, né? Que é uma criação nossa. O André Luiz explica que à medida que o princípio vital surge, o princípio inteligente, surge, ele já começa a formatar em torno de si os elementos da atmosfera do mundo onde ele está existindo, para formar um dia o seu corpo perispiritual, porque esse corpo será o molde do corpo físico, né, o corpo humano. Mas, além disso também, ele diz que é a nossa mente que molda a nossa civilização. Como é que nós somos, né, como que nós queremos a estrutura da sociedade, a nossa escola nada mais é do que a materialização do nosso pensamento. Então, um povo que tem uma grandiosidade de pensamentos tem escolas maravilhosas, enquanto que um povo frágil de cultura, as suas escolas são frágeis de cultura também, não formam bons alunos. Por quê? Porque o próprio povo não tem essa grandeza intelectual. E toda a humanidade é uma criação mental de cada ser humano individualizado. Então, cada um de nós
participa da formação da civilização humana, cada um de nós. E nós nos agrupamos em países, né, em regiões, e em cada região, cada país, nós nos agrupamos segundo o nosso potencial de criação mental. Então eu gosto mais disso, me reúno com aquele que gosta mais disto, e assim vai e vão se separando. Né? Os povos se separam pelos seus gostos e prazeres. E o André Luiz complementa, e quando a gente desencarna, nós continuamos criando. Daí nós vamos para onde? Nós vamos para os mundos que a nossa mente vai criar lá. Ah, é um mundo maravilhoso, igual a descrição da cidade espiritual, nosso lar. Ah, se a minha mente está vibrando e criando desse modo, vou para lá. Mas, se minha mente vibra e cria o prejuízo, a dor, a mágoa, eu vou parar lá na cidade estranha, que também é descrita no livro Libertação. Libertação, onde o André Luiz descreve para onde vão os espíritos que têm pensamentos dolorosos e pensamentos ruins, né? Então é sempre assim, nós que criamos e determinamos e fazemos da nossa vida, do nosso mundo e da nossa existência um mundo melhor, algo melhor, porque o bem de todos é o seu eterno princípio, diz André Luiz. E ele termina com uma frasezinha que diz o seguinte: compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Bonito isso, né? Muito lindo. Então, tudo isso para explicar essa frase final. Então, que possamos ser co-criadores do bem, do amor, da bondade, de ações positivas. Fica a dica aí para você. Comente aqui no nosso canal e leia o livro. Leia o livro. E depois encaminhe as suas opiniões. Um abraço, até a próxima.